Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal Diário de uma Imigrante e como o próprio nome diz, diário, eu quero contar um pouquinho para vocês como foi que eu me legalizei em Portugal e também quero deixar algumas dicas de como você pode se legalizar. Se você tem interesse, fica ligadinho aí, vem comigo. Eu vou começar a contar para vocês como foi que eu me legalizei em Portugal. Eu venho de uma família italiana e por ter essa descendência italiana, eu consegui adquirir a minha cidadania. O meu primo, eu tenho um primo que ele já tem a cidadania há alguns anos atrás, ele tirou a cidadania italiana dele, foi o primeiro da família. E na época o meu esposo ainda falou: Janaína, por que você não entra com o seu primo e tira a sua cidadania? E eu falei: não, pra que eu quero tirar a cidadania? Eu não penso em sair do Brasil, então não me interessa, eu não quero tirar. Foi o maior arrependimento da minha vida. Entre aspas, nem tanto, mas eu fiquei arrependida porque eu poderia ter economizado muito se eu tivesse feito com o meu primo no Brasil. Na época ele tirou em tempo recorde. Eu acho que ele demorou, se eu não me engano, uns 5 anos para tirar. Isso é considerado um tempo recorde, tendo em vista do andamento dos processos no consulado italiano do Rio de Janeiro, considerado um dos mais ágeis. Então, hoje em dia, para você tentar fazer o agendamento no consulado e fazer todo o seu processo pelo consulado italiano no Brasil, demora em torno de 10 anos do Rio de Janeiro e de 15 a 20 anos os demais, de outras capitais. Então, como eu já estava me programando para vir para Portugal, comecei a pesquisar sobre como tirar de forma mais rápida e descobri que na Itália era uma forma mais rápida de se tirar. Porém, é um pouco complicado você tirar sozinha, porque você precisa ter uma residência na Itália, comprovar uma residência na Itália. E foi então que eu comecei a pesquisar algumas assessorias para poder me orientar no processo do reconhecimento da cidadania. E eu cheguei a fazer contato com alguns assessores, estudei algumas propostas, até que eu cheguei na Flávia. A Flávia foi um anjo que Deus enviou para mim, uma pessoa que eu não tenho palavras para dizer o quanto ela é humana no que ela faz, né? Ela não é uma pessoa que faz simplesmente por fazer, ela faz por ajudar também, por gostar do que ela faz. E a Flávia foi assim escolhida por Deus para entrar na minha vida e me ajudar no processo do reconhecimento da cidadania. E eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o contato da Flávia, tá? E vocês não vão se arrepender, se vocês tiverem interesse em tirar a cidadania na Itália, de fazer com ela. Um dos motivos que me fez fechar o contrato com a Flávia foi o tempo para se instalar na Itália. Todas as outras assessorias me pediam 45 dias. E me pediam que eu estivesse 45 dias na Itália para comprovar minha residência e esperar o vigílio do Comune passar. Com a Flávia foram 5 dias. Uma diferença muito grande quando você coloca na ponta do lápis a questão de pagar sua diária numa pousada, num hotel. Outra questão que me fez foi o valor cobrado. As outras assessorias estavam cobrando um valor para o meu processo e um outro valor para o processo do meu filho, que é menor de 18 anos. E depois um valor dentro do mesmo pacote, já um valor para o meu esposo. Sendo que, se eu tiro, automaticamente o meu filho menor de 18 anos tem direito de tirar. Então,
com a Flávia eu não tive que pagar esse valor extra, entende? E do meu esposo, conforme a orientação da Flávia, eu não preciso de ninguém. Uma vez que eu já sou cidadã italiana, eu já tenho mais de 3 anos de casada, eu mesma posso entrar com o processo no consulado da cidade que eu estou. No caso, em Portugal, eu vou ao consulado italiano de Lisboa e eu mesma dou entrada nesse processo da cidadania do meu esposo. Então, tá aí, essa foi a forma que eu me legalizei. Graças a Deus, a história da minha família, né, do meu bisavô italiano, ela é muito viva, muito presente na minha família. E foi fácil eu reunir toda a documentação, tendo em vista também que o meu primo já tinha tirado, mas por ser uma história muito viva, nós não tivemos dificuldade nenhuma de encontrar as certidões. Eu vou deixar também na descrição do vídeo quais são os documentos que você precisa para tirar a sua cidadania italiana, que é o que eu sei. Se você é descendente de português, você pode também estar tirando a sua cidadania, está fazendo reconhecimento da sua cidadania portuguesa, que é outra forma que você tem de viver legalmente. Agora eu quero deixar para vocês algumas dicas de como viver legalmente em Portugal. Eu vou começar falando sobre cidadania europeia, porque eu ouvi muita besteira quando eu estava nesse processo de tentativa de reconhecimento da cidadania. Inclusive, uma portuguesa, que é amiga da família, ela falou para mim que desconhecia esse fato de uma pessoa que tem cidadania italiana conseguir viver legalmente em Portugal. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês vão encontrar N pessoas para falar N coisas para vocês e vocês tentam pesquisar em sites confiáveis. Não vão se entranhar pelos ouvidos, porque as pessoas falam o que elas querem. Então, sim, a Itália e Portugal fazem parte da União Europeia. Se você tem uma cidadania, se você tem direito à cidadania espanhola, por exemplo, que a Espanha também faz parte da União Europeia, você pode viver com a sua cidadania espanhola em Portugal, porque faz parte da União Europeia. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu tenho cidadania italiana. Quando eu cheguei em Portugal, já com a minha cidadania italiana, eu fui à Câmara de Portugal, que no caso é como se fosse a prefeitura no Brasil. Então, eu fui até a Câmara e eles emitiram um certificado de cidadão europeu. Com esse certificado e com a minha identidade italiana, eu vivo legalmente no país. Então, eu consigo emprego, eu sou como se eu fosse portuguesa. Eu tenho os mesmos direitos que um português daqui de Portugal. Então, se você tem essas possibilidades de adquirir a cidadania europeia, você veja quais são os países que fazem parte da União Europeia, veja quais são as suas descendências e pode tirar a sua cidadania europeia e viver legalmente em Portugal. Outra forma de você viver legalmente em Portugal é com visto de estudante. Você pode procurar nos sites das universidades de Portugal, por exemplo, quais são as possibilidades que você tem de ingressar numa universidade portuguesa. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, que é uma universidade bem conceituada aqui. Inclusive, no Brasil, existem alguns programas do governo que facilitam esse ingresso nas faculdades portuguesas ou nas faculdades estrangeiras. Por exemplo, a sua nota do Enem, ela é válida para você ingressar numa faculdade aqui em Portugal. Você, com a sua nota do Enem, você alcançando a nota exigida pela faculdade, você pode ingressar numa faculdade daqui sem ter que passar por uma nova avaliação. Existe também um outro programa chamado Ciências Sem Fronteira, que você pode, segundo eu li, você pode ingressar numa faculdade também, fazer um mestrado, uma pós-graduação na área de ciências e tecnologias. Vale a pena você dar uma pesquisada.
Soube também que o Banco Santander, ele tem algumas bolsas para brasileiros que pretendem estudar fora do país. Vocês podem estar entrando no site do banco também e estar fazendo essa pesquisa. Outro visto que você pode obter para viver legalmente em Portugal é o visto de trabalho. Já vou adiantar que esse é um visto mais complicado se você ainda estiver no Brasil. Porque para você adquirir esse visto, somente se você tiver um currículo top dos tops, se você tiver algo diferenciado que não existe aqui em Portugal. Por exemplo, você pode se cadastrar em alguns sites de emprego, como Net Emprego, tem vários sites aí que eu não estou me lembrando de todos agora, mas você pode se cadastrar o seu currículo, o seu perfil. E se uma empresa portuguesa se interessar por você, ela faz contato, te oferece o contrato de trabalho e você já chega em Portugal com esse visto de trabalho. Como eu já disse, é um pouquinho difícil, você tem que ser o bambambam, você tem que ter um currículo superior aos das pessoas que tem aqui, ou você tem que fazer algo extraordinário, mas não é impossível. De outra forma, em relação a trabalho, é você já estando aqui, tendo passado os seus 3 meses de turista, porque dentro dos 3 meses de turista você não pode trabalhar legalmente. Tendo passado esse tempo, você pode conseguir um emprego e o seu empregador te oferecer um contrato de trabalho. Agora tem uma lei fresquinha que facilitou a vida dos imigrantes. Se você já passou o seu período de 3 meses, entrou legalmente no país e adquiriu um contrato de trabalho, você já pode dar entrada no CEF para adquirir o seu visto de residência. Porque antes era necessário você ter tantos meses de desconto, acho que eram 6 meses de desconto na Segurança Social, para só aí então conseguir dar entrada no CEF para pedir o seu visto de residência. Agora não é mais necessário esperar tanto tempo, não é necessário esperar esses meses, esses vários meses de desconto. O outro visto é o visto de empreendedor. Você pode abrir uma empresa no valor de 5.000 euros. Outro visto é o visto de rendas próprias. Ele engloba os aposentados, as pessoas que têm rendas de imóveis e as pessoas que vivem de aplicações. E esse visto também, ele te possibilita a não pagar alguns impostos, você fica isento de alguns impostos. Se você se encaixa dentro desse visto, você pode procurar o consulado português da sua cidade. Outro visto é o Golden Visa. Esse visto é para quem pode. Você que pode comprar uma casa no valor de 500.000 euros. Eu ouvi dizer que esse valor abaixou para 350.000 euros. De qualquer forma, é um valor bem alto, mas se você pode, você já ganha o seu visto para viver legalmente em Portugal e também pode fazer o reagrupamento familiar. Eu não falei no início, mas os cidadãos europeus também podem fazer o reagrupamento familiar, caso ainda tenha algum componente da família que não tenha ainda a cidadania. Por exemplo, no caso do esposo ou da esposa, que precisa esperar os 3 anos para adquirir a cidadania. Então, enquanto o processo da cidadania está correndo, você pode fazer o reagrupamento familiar com esta pessoa. Ou filhos maiores de 18 anos que também precisam fazer o pedido do reconhecimento da cidadania a parte do seu processo, porque somente filhos menores de 18 anos que conseguem o reconhecimento da cidadania automaticamente através do seu processo. Só quero falar mais uma coisa para vocês. Primeiramente, deixar bem claro que eu não estou incentivando ninguém a sair do país, a sair do Brasil, tá? É claro que a vida aqui em Portugal, ela é melhor, qualidade de vida é melhor do que no Brasil, mas isso depende de cada um, da cabeça de cada um.
Todo começo é muito difícil, é muito complicado. Os 3 primeiros meses você não pode trabalhar legalmente. É claro que muita gente vem para cá, trabalha porque não vem com o dinheiro suficiente para se manter os 3 meses. Então, eles acabam pegando serviços ilegais. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esses serviços ilegais. As únicas opções que você tem aqui como ilegal para trabalhar é com limpeza, né? Você também pode trabalhar em armazéns. Tem alguns armazéns pegam. O que é armazém? Armazém é um galpão que prepara as mercadorias para irem para a loja ou para o mercado. Você embala a mercadoria, são essas coisas assim. Então, vocês têm essas opções. Tem também, na época do verão, catar fruta, são serviços pesados. Catar fruta, no caso, é debaixo do sol escaldante, porque uma das coisas que eu não sabia era que a Europa fazia calor e faz muito calor no verão, às vezes chega a 40 graus, então o sol é um pouco diferente do Brasil, ele queima de uma forma muito diferente, numa forma seca, eu não sei explicar para vocês, só vocês sentindo mesmo. E então é isso, é meio complicado os primeiros meses aqui, até a sua fase de adaptação. É difícil alugar casa, muitos ainda vivem em quartos, é muito comum pessoas virem alugar um quarto. Eu mesma aluguei um quarto quando eu cheguei e vivi num quarto por 20 dias, eu, meu esposo e meu filho. Então é outra coisa, uma outra situação muito complicada. Então assim, você deve pensar muito bem antes de emigrar, porque a vida de imigrante, ela não é fácil nos primeiros meses, acredito que nos primeiros anos. Para uns é mais fácil, para outros não. Uns têm mais sorte, outros não. Para cada um é uma história, mas eu não posso deixar de falar para vocês que é difícil, é complicado. Não adianta você ter um diploma aí no Brasil top, como eu, por exemplo, sou pós-graduada numa área que aqui é meio complicado. Eu ainda não consegui trabalhar na minha área. E como professora também eu tenho que fazer uma validação do meu currículo, uma extensão do meu currículo, porque existem algumas coisas diferentes e eles não aceitam o currículo de professora aqui. Então eu preciso alertar vocês, porque talvez vocês só ouçam o lado da flor, né? O lado rosa, o lado bonito. E esquecem que existe também o lado da dor, o lado do espinho. Então eu não posso deixar de falar para vocês. Não estou incentivando e nem desmotivando ninguém, isso vai de cada um. No ponto de vista geral de muitos brasileiros que já estão aqui, vale a pena. Vale a pena pela qualidade de vida, vale a pena pela segurança, vale a pena pela educação, vale a pena pela saúde. Então, assim, pelo custo de vida que é muito baixo. Eu já falei isso em outro vídeo, é muito gratificante você chegar no mercado, você poder comprar uma caixa de sorvete, por exemplo, que vem, tipo o corneto, que vem com 6 por 2 euros. Então é muito gratificante, mas é penoso. Todo lado bom, tudo que tem um lado bom tem um lado ruim. Então, eu espero que vocês avaliem isso, não me levem a mal. Eu estou tentando ser o mais sincera possível com vocês, tá? Então, é isso. A escolha é de cada um, a opção é de cada um. E para depois ninguém culpar ninguém. Bom, gente, esse foi mais um vídeo para o canal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.